Hallo, hallo Leute, guten Mittwoch. Heute sprechen wir über die 5 Sinne des Menschen. Hoje a gente vai falar sobre os 5 sentidos do homem. Quem me pediu essa aula foi alguém que eu tenho certeza que foi um moço, um menino, não foi uma menina, mas eu não consegui encontrar o nome da pessoa que me pediu essa aula. Normalmente vocês sabem que vocês vão lá no meu Insta, me pedem uma aula, eu anoto aqui e devagar eu vou fazendo as aulas pedidas. Entretanto, dessa vez, não sei porquê, eu não anotei o nome. Eu só anotei o nome e depois eu apaguei sem querer. Tudo bem. Sinta-se abraçado aí, a pessoa que pediu a aula sobre os 5 sentidos hoje. Essa aula é para você. A gente vai falar então dos die fünf Sinne des Menschen. Os 5 die fünf Sinne, sentidos des Menschen, do homem. Des Menschen, do homem. A palavra Sinne, que é a nossa palavra central aqui, é o plural, sentidos. O singular é der Sinn, o sentido. Então, der Sinn, o sentido, die Sinne, os sentidos. Os sentidos. Muito bem. Sinne pode significar sentidos no sentido de... sentidos no sentido, pode significar sentido, significando realmente os sentidos humanos, né? Mas também pode significar sentido no sentido de significado mesmo. Qual o significado disso? Qual o sentido disso, né? Também pode ser der Sinn e o plural, die Sinne. Então vamos para os 5 sentidos. O primeiro deles é der Sinn. E aqui a gente já percebe a formação dessa palavra. Vamos entender a formação dessa palavra. Sinn significa sentido, acabamos de aprender. E seh vem do verbo sehen. Sehen significa ver. Se eu tirar o en desse verbo e colocar ali com sinn, vira a palavra der Sinn. Ou seja, é o sentido de ver. O sentido de ver nada mais é do que a visão. E você vai ver que os outros sentidos também vão ter sempre essa formação. Vai ser o sentido de algo. Aqui é o sentido de ver, a visão. Com o que a gente vê, né? Com o olho. Das Augen. Das Augen significa o olho. Plural de Augen, os olhos. Então, vamos fazer 3 exemplos aí da palavra com o verbo sehen, né? Do sentido de ver. Vai ser, siehst du etwas? Siehst du etwas? O verbo sehen, ele é regular no du e no es, né? O e do z vira ie. É por isso que eu tenho aqui siehst. Siehst du etwas? Você vê algo? A resposta é, ich sehe nichts. Eu não vejo nada. Nichts significa nada, né? Se a gente fosse traduzir essa frase ao pé da letra, ficaria eu vejo nada. Ich sehe nichts. Eu vejo nada. Mas significa simplesmente eu não vejo nada, porque em português eu preciso de não e nada na mesma frase, né? Então eu acrescento, eu não vejo nada, ich sehe nichts. Ou qual filme nós vemos hoje, né? Qual filme nós vemos hoje? Welchen Film sehen wir heute? Qual filme nós vemos hoje? Vamos para o segundo sentido? O segundo sentido é a audição. E a audição vai ter a mesma formação que a gente teve com o Sehen, com a visão, né? Que vai ser der Hörsinn. Hör vem do verbo hören, que significa ouvir, hören. Então, der Hörsinn vem do hören, tira o n sobre o hör e coloca junto com a palavra sinn. Der Hörsinn significa o sentido de ouvir, ou seja, a audição. Der Hörsinn. Obviamente, todas as palavras são masculinas do sentido, porque elas terminam com a palavra sinn, que é uma palavra masculina, né? A formação da palavra composta diz tudo pra gente sobre o gênero. A última palavra da palavra composta indica qual é o gênero daquela palavra. Sehen, hören, sehen, hören, todas elas terminam com a palavra sinn. Então é essa palavra que vai mandar no gênero. Se sinn é masculino, sehen e hören também são masculinas. A gente, para ouvir, a gente usa das Ohr. Das Ohr. Ohr significa ouvido, né? Ou orelha. Ouvido ou orelha. Das Ohr. E nossas frases são: Ich höre nicht gut. Eu não ouço bem. Ich höre nicht gut. Ich höre nicht gut. 2. Ich höre in meiner Freizeit oft Radio. Eu ouço no meu tempo livre, in meiner Freizeit, no meu tempo livre, oft, frequentemente,
rádio. Eu ouço frequentemente no meu tempo livre a minha playlist do Spotify. Se você ainda não tem minha playlist no Spotify, é porque você está perdendo sua oportunidade de ouvir música boa em alemão. Me escreve no Insta ou entra na Rota da Fluência, porque um dos presentes da Rota da Fluência é a minha playlist. Logo aqui acima, a primeira aula aqui da semana é sempre aquela em que eu explico o Grupo Elite. Tem o link da Rota da Fluência para você poder, além de aprender coisas incríveis, ganhar de presente a minha playlist do alemão. Bom, continuando. O terceiro exemplo é hört Stimmen. Ele ouve vozes. Stimme significa voz. Stimmen, no plural, significa vozes. Ele ouve vozes. 3 eu vou ter der Geruchssinn. Der Geruchssinn. Geruch, essa palavrinha aí, vem do verbo riechen, que é cheirar, né? Cheirar, riechen. Cheirar. E Geruch significa cheiro, cheiro. Então, esse é o sentido do cheiro, der Geruchssinn. O sentido do cheiro é, obviamente, o olfato. E a gente tem o olfato a partir do nariz, que se diz die Nase. Die Nase é o nariz. Então, o olfato, Geruchssinn, com o nariz, die Nase. E o verbo é riechen, que significa cheirar. 2 exemplos. Ich rieche schon den Geruch des Ozeans. Eu já cheiro, né? Eu já sinto o cheiro do cheiro. Isso é interessante, né? Porque o verbo riechen significa cheirar, né? Então, quando eu falo eu cheiro o cheiro, em português é tão estranho, né? Mas eu posso falar ich rieche den Geruch. Eu posso fazer isso em alemão. Eu cheiro já o cheiro do oceano, des Ozeans, né? Essa frase até era assim, des salzigen Ozeans, oder den salzigen Geruch des Ozeans, o cheiro salgado do oceano. Eu tirei o salgado. Es riecht hier so seltsam. O caso do riechen é interessante porque ele significa tanto eu cheiro, tá? Eu cheiro algo, eu sinto o cheiro de algo, né? Então, eu sinto o cheiro de algo, riechen. Quanto riechen pode significar algo cheira algo. Por exemplo, minha casa tá cheirando a comida. A rua tá cheirando a queimado, sei lá, né? E isso pode acontecer também, como é o nosso segundo exemplo, né? Es riecht hier so seltsam. Aqui tá cheirando tão estranho, né? Aqui tá cheirando, es riecht hier. Aqui cheira, né? Tá cheirando. So seltsam, tão estranho, né? Tem um cheiro estranho. Então, riechen, ele vai ter tanto sentido de eu cheiro, quanto o sentido de a coisa está cheirando. Bom, vamos para o quarto. Der Tastsinn. Der Tastsinn. Tastsinn é o sentido do tasten, que vai ser, na verdade, que vai ser o tato, né? Tasto a gente conhece, vem do verbo tasten, que é tatear. Tasten em português significa tatear, em alemão significa tatear. Então, Tastsinn vai ser o sentido do tatear, o sentido do tato. Mas a gente vai poder usar muito comumente, mais comumente do que o tasten, a gente vai usar o verbo fühlen, que significa sentir, para falar disso. Apesar de não chamar Fühlsinn, ele chamar Tastsinn, porque o fühlen é um verbo muito aberto, né? Ele pode significar sentir de vários sentidos, em vários sentidos, tanto inclusive sentir no sentido várias palavras de sentido. Tanto, inclusive, sentir numa ideia mais subjetiva, né? Eu sinto amor, eu sinto dor, não tem necessariamente a ver com o tato, mas é o verbo que a gente usa também para o tato. Aquilo que a gente usa para sentir, né, com o tato é die Haut. Die Haut. O die Haut é quem? A pele. Die Haut. Então, é a pele que eu uso para sentir. Muito bem. Então, quais são os exemplos que eu fiz aí com o verbo fühlen para você? A primeira delas é fühlt einen Schmerz in seinem Rücken. Ele sente uma dor em suas costas.
fühlt einen Schmerz in seinem Rücken. Ele sente uma dor em suas costas. Ou ich fühle eine Leere in meinem Inneren. Eu sinto um vazio no meu interior. Só para demonstrar para vocês que esse sentir não tem necessariamente a ver com sentir algo físico, né? Eu posso usar o fühlen às vezes também para alguma coisa que não é física. E por último, né? Por último, eu vou ter o sentido. Qual que tá faltando, gente? Tá faltando o paladar. E o paladar se diz der Geschmackssinn. Geschmack significa gosto. Geschmack. Então, der Geschmackssinn significa o sentido do gosto. Geschmack vem do verbo schmecken, que significa ter gosto de, ou em português de Portugal eles dizem saber a algo, né? Isso sabe a presunto, né? Isso sabe a fiambre. Que eles... Nossa, nem parece uma frase do português, né, gente? Se você é brasileiro. Isso sabe a fiambre. Mas isso significa, isso tem gosto de presunto, né? Então, em Portugal, o saber tem a ver com sabor, coisa que no Brasil a gente já perdeu. Mas o schmecken significa tanto ter gosto de, quanto sentir o gosto de, né? Ambas as coisas. É igual o riechen. O riechen significa tanto sentir o cheiro quanto ter o cheiro, né? Como nos exemplos, eu sinto o cheiro do oceano, ou aqui tá com cheiro de queimado. A mesma coisa vai ser com o schmecken. O schmecken pode ser tanto eu sinto gosto de algo, quanto algo tem gosto de algo. Obviamente, se a gente está falando de gosto, a gente está falando de língua. Língua se diz die Zunge, die Zunge. Die Zunge significa a língua. Vamos fazer alguns exemplos? 2. Es schmeckt nach Knoblauch. Schmecken significa ter gosto de. Então, es schmeckt nach Knoblauch, isso tem gosto de Knoblauch. Atenção que o nach vai ser o de. Quando eu falo schmeckt nach etwas, tem gosto de algo. Esse nach é o de do português nesse contexto. Então, eu posso dizer, por exemplo, aqui, das Gericht schmeckt nach Knoblauch, significa simplesmente o prato, né? A refeição tem gosto de alho. Knoblauch é alho. Ou, kannst du Farben schmecken? Você pode sentir o gosto de cores, né? As minhas frases estão maravilhosas. Nesse caso, esse schmecken tem a ver com sentir gosto. Então, é esse segundo exemplo. Você tem a capacidade, né? Kannst du Farben schmecken, né? Que você tem a capacidade, você consegue sentir gosto de cores. Bom, eu não. Às vezes até consigo. Eu lembro que no bandejão lá da escola que eu estudava, na cantina lá, eles sempre serviam uns sucos que a gente fala, isso aqui tá com gosto. Hoje o suco é de quê? Ah, hoje o suco é de amarelo, hoje é suco de vermelho. A gente falava assim pro suco, porque era aqueles sucos de pozinho, sabe como? Então, pois é. Então, eu até acho que naquela época eu conseguia sentir gosto de cores. Bom, espero que você tenha gostado da aula de hoje sobre sentidos humanos. Das ist alles für heute. Tschüss!